Boa noite, irmãos. As mães que eu não cumprimentei pela manhã, um feliz Dia das Mães para vocês também, que Deus possa abençoá-las, né? Aquelas que talvez não estiveram presentes aqui pela manhã, e aquelas que também nos acompanham de casa aí também pela transmissão. O texto dessa noite não é uma mensagem do Dia das Mães, tá bom? É uma continuação da exposição que eu comecei há 2 semanas atrás, quando eu comecei a falar sobre as bem-aventuranças. E os irmãos devem estar lembrados que eu vou expor as bem-aventuranças nas próximas semanas, mas não falando sobre o texto específico das bem-aventuranças, mas como elas foram exemplificadas pelo Senhor Jesus, como o Senhor Jesus demonstrou na sua vida cada uma delas. E a gente trabalhou na semana retrasada sobre a bem-aventurança da humildade de espírito, e nós vimos que o Senhor Jesus foi humilde na sua tentação, e agora nós vamos falar sobre o choro, porque Mateus capítulo 5, verso 4 diz assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E para a exposição desta noite, eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias em Lucas, capítulo de número 19, do verso 41 ao 44. Diz assim: Lucas 19, 41 ao 44. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão um cerco, e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Vamos orar mais uma vez ao Senhor? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, muito obrigado por este dia, por todos os atos de culto que o Senhor nos permitiu fazer até aqui. Obrigado pelo dia do Senhor. Obrigado por esse dia especial que nós comemoramos também a função tão importante das mães. Senhor, muito obrigado por tudo que foi feito. Queremos agora te pedir que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê intrepidez, Pai, para viver a Tua palavra, que o Senhor nos dê coragem e termos uma vida de fé diante do Senhor. Pai, que a Tua palavra agora possa falar ao nosso coração e transformar a nossa vida. Amém. É isso que nós te pedimos, confiados não em nós, não em nossa capacidade, mas no poder do Teu Santo Espírito. Amém, Pai. Amém. Meus irmãos, eu já falei isso em algumas pregações, de como nas Escrituras, muitas vezes o caminho da felicidade nos é apresentado de maneiras inesperadas. E geralmente eu cito esse texto, porque a Bíblia diz que bem-aventurado, ou seja, felizes, abençoados são os que choram. Pode até parecer um pouco contraditório, mas não, o que o Senhor está dizendo aqui para nós é que é possível sim, por meio do choro, alcançarmos bênção e felicidade diante do Senhor.
Mas não é qualquer choro, né? Tem gente que gosta de ser chorona. Tudo chora. Não é qualquer choro que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Bem-aventurados que choram, porque serão bem-aventurados. Por exemplo, eu conto a história de uma mulher que no trabalho estava inconsolável. Ela chorava e alguém foi aconselhar e disse: por que você está chorando? Por que você está tão triste? E ela dizia assim: porque a pessoa que eu amo não me ama. Aí a pessoa se comoveu, né? Falou: é triste quando isso acontece, né? Você está apaixonado e a pessoa não te responde. Quem é essa pessoa? Ela falou: é o meu chefe. Ela perguntou: mas seu chefe não é casado? Ele falou: é ele mesmo. Então, veja, ela estava chorando por um motivo injusto. Não era válido o choro dela, era pecaminoso. Ela chorava porque um homem casado não estava apaixonado por ela. Então, vejam que o choro muitas vezes pode ser por uma causa injusta. A gente pode estar chorando, a gente pode estar se lamentando por algo que é pecaminoso, por algo que Deus não quer para as nossas vidas. E não é desse choro que Cristo está falando aqui, são daquele choro por motivos justos. Por exemplo, Pedro fala que a gente pode chorar, que a gente pode sofrer por sermos fiéis à palavra de Deus. Lá na sua epístola ele diz que pode ocorrer o fato de, mesmo nós cumprirmos a vontade do Senhor, sermos perseguidos e sofrer. Ele vai dizer: é melhor sofrer cumprindo a vontade do Senhor do que o contrário. Esse é um choro justo. E a gente tem que entender, quando o Senhor Jesus diz aqui que bem-aventurados são os que choram, é porque essas pessoas que têm chorado pelos motivos corretos, têm chorado pelo reino do Senhor, essas pessoas serão consoladas. Todo choro que é justo, toda causa que é válida diante do Senhor, Ele promete o consolo. Por isso a gente tem a certeza, se não agora, no dia final, que toda lágrima será secada dos nossos olhos, porque Deus há de nos consolar. E a gente vai olhar aqui que o Senhor Jesus chora. Nesse texto que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus está chorando. E a causa do Senhor Jesus, a causa do seu choro é uma causa justa. A gente vai falar sobre isso. E só lembrando que na Bíblia há 3 passagens que falam sobre o choro do Senhor Jesus. A primeira, que eu gostaria de recordar, é quando João, o Evangelho de João, nos diz que quando Lázaro morreu, o Senhor Jesus chorou. Quando o Senhor Jesus chegou até Lázaro, ele viu aquela situação, viu a comoção ali no lar de Lázaro, viu o sofrimento de suas 2 amigas, Marta e Maria, e ele chorou. Chorou pelo seu amigo que estava no túmulo. Lázaro era amigo do Senhor. Embora outro dia eu tenha visto acho que era um pastor sentado assim numa igreja falando que o Lázaro era o primo do Senhor Jesus. Foi bem engraçado. Lázaro era o quê do Senhor Jesus? Falou: era o primo, né? Mas o amigo do Senhor Jesus havia falecido. Um outro texto que a gente acabou de ler ainda na nossa liturgia, que fala sobre o choro do Senhor Jesus, é o texto de Hebreus capítulo 5, que diz que Jesus, no momento da sua aprovação, ofereceu com lágrimas clamores ao Pai. O texto de Hebreus falando sobre o Getsemane. Embora nos relatos do Getsemane a gente vê até o Senhor Jesus suando sangue, não fala sobre o choro, mas a gente percebe por esse texto de Hebreus que o Senhor Jesus, que estava angustiado nesse momento, chorou. E o terceiro texto que fala sobre o choro do Senhor Jesus é esse, quando diz que aqui é a narrativa de Lucas da entrada do Senhor Jesus em Jerusalém. E há uma coisa que só acontece aqui no texto de Lucas, é um conteúdo exclusivo do texto de Lucas, dizer que quando o Senhor Jesus chega em Jerusalém, ele chora. E olhando para esse choro de Cristo, olhando para as lágrimas de Cristo, eu quero exortar: em que sentido nós também precisamos chorar? Será que existem causas pelas quais nós, como igreja, devemos chorar?
pelo que nós devemos lamentar diante do Senhor? Pelo que Cristo estava chorando aqui? Pelo que ele estava lamentando? É justo chorar diante do Senhor pelos motivos corretos. E ele quer isso de nós. Pelo que o Senhor Jesus chorou? Por isso que o tema desta noite são as lágrimas de Cristo. As lágrimas do Senhor Jesus. Primeiramente, o primeiro ensino desse texto é que as lágrimas do Senhor Jesus foram derramadas pela cegueira espiritual desse povo. Os versos 41 e verso 42. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é que o Senhor tem compaixão. Nosso Senhor Jesus é uma pessoa que se compadece. Ele juntamente conosco sofre. Ele vê a nossa situação, ele vê o que está acontecendo e isso comove. Não é poucos os relatos que diz que o Senhor Jesus foi comovido, foi mexido por dentro. Por exemplo, ao olhar para a situação de uma viúva, ao olhar para o povo que estava faminto, o Senhor vê a situação de sofrimento, vê a situação de angústia daquele povo e se compadece. Ele sofre junto. Compaixão significa isso, sofrer junto. É a pessoa que experimenta com você do seu sofrimento. E Jesus, ele se compadece de Jerusalém. Ele tem compaixão, ele vê aquela situação de Jerusalém e aquilo comove ele. Aquilo mexe com ele, ele se entristece pelo que ele está vendo ali. E ele vai chorar. E a palavra choro aqui, essa palavra que é usada para choro aqui, muitas vezes ela é usada num contexto de julgamento. É o você lamentar pelo julgamento que Deus traz sobre alguém, traz sobre um povo, traz sobre uma nação. E o Senhor Jesus está chorando aqui por conta do julgamento que virá sobre Jerusalém. Ele olha para aquela cidade e ele sabe qual é o destino dela. Ele sabe qual é o futuro dela e por isso ele lamenta. E nos evangelhos sinóticos você tem essa parte, você tem essa seção onde de uma forma ou outra o Senhor Jesus vai lamentar sobre Jerusalém. Mateus também há uma seção parecida onde o Senhor Jesus vai falar: ó Jerusalém, ai de ti, cidade que matou os profetas, cidade que tantas vezes tentei colocar-te debaixo da minha asa como a galinha que junta os teus pintinhos, mas você é rebelde. Então vejam, o Senhor Jesus é compassivo, ele chora pelo julgamento de Jerusalém, ele se compadece com a situação de cegueira espiritual que aquele povo está passando. E é interessante, a gente pode falar: nossa, o Senhor Jesus chorar. A gente tem que entender que o Senhor Jesus era 100% humano, ele assumiu a natureza humana, ele se encarnou. E assim como nós choramos, ele também estava sujeito a isso, porque ele era homem. Então não estranhe o fato do Senhor Jesus chorar. Isso é próprio da sua natureza humana. Mesmo como Deus, sabendo, entendendo todos os propósitos de Deus, quanto à sua natureza humana, ele se entristece naquela situação. E eu quero chamar a atenção, meus irmãos, que nós também precisamos chorar pela obstinação espiritual. Nós precisamos chorar diante da dureza de coração, diante da cegueira espiritual, inclusive da cegueira espiritual dentro da igreja. A gente pode encontrar aqui nos corredores da nossa igreja, não precisa ir em outra igreja, podemos encontrar aqui pessoas obstinadas, pessoas cujo coração um dia ardia pelo Senhor, agora está endurecido. Nada mais toca esse coração, não há mais arrependimento, há frieza, e isso deve nos levar ao choro. Pessoas que estão vivendo numa obstinação espiritual. E o Senhor Jesus diz isso: se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Jerusalém, se você soubesse o que é necessário para que você tenha paz, e não é muito,
O que o Senhor Jesus está colocando aqui é que, olha que interessante a gente até notar isso. Ele acabou de entrar em Jerusalém. E como que foi a entrada do Senhor Jesus em Jerusalém? Foi uma entrada muito triste, né? Não foi triste, não foi? Não foi triste? Não foi o povo falando, lá vem o Messias. Não foi? Foi como? O Arce acabou de falar aqui, foi triunfante. O povo dizendo, Hosana, olha só aquele que vem em nome do Senhor. É um povo que olha para Jesus, está reconhecendo nele ali o Messias, está louvando a Ele, está alegre por essa situação, mas o Senhor Jesus está dizendo, eles não conseguem ainda entender o que é necessário para a paz. Eles olham para mim e veem um Messias político, mas não entendem que eu sou o Messias que entra num jumentinho, sou um Messias humilde, sou um Messias que veio para trazer a libertação espiritual desse povo. Vim trazer para eles relacionamento com Deus. Eles me louvam com os lábios, mas o coração está distante de mim. E ele chora por isso, porque vocês ainda não entenderam o que é necessário para que vocês sejam salvos. Eles não entenderam o que é necessário para que Jerusalém experimente verdadeira paz. E olha que interessante, Jerusalém significa terra de paz. E na terra de paz, eles não entendem o que é necessário para a paz. Porque isso está oculto aos olhos deles. Eles estão cegos espiritualmente. E quantas vezes a gente não consegue contemplar aquilo que Deus quer para as nossas vidas? Quantas são as vezes que Deus manifesta de diversas maneiras aquilo que Ele quer para nós, e ainda assim não conseguimos entender, não conseguimos enxergar, ou muitas vezes não queremos enxergar, mas permanecemos obstinados no nosso caminho de rebeldia a Deus. Temos que lamentar por isso, temos que chorar pela dureza de coração, não é? Quantas vezes, eu lembro quando o pastor chegou aqui na igreja, um dos primeiros pontos que o pastor tratou, uma das primeiras séries de sermão dele era sobre perdão, falar sobre como nós devemos perdoar. E será que hoje, né, a Jennifer até na sua oração disse, Senhor, muitas vezes a gente não sabe perdoar. Será que o perdão, que é uma coisa que o Senhor tanto insiste de nós, será que nós temos vivido esse caminho de perdão? Ou ainda a gente permanece duro no nosso coração, a gente não sabe perdoar? Ou a gente perdoa de uma maneira muito falsa. Perdoei, mas no nosso coração a gente guarda a mágoa, a gente guarda o rancor. Então veja, muitas vezes nós podemos estar obstinados nos nossos caminhos, e os judeus estavam dessa maneira, eles não entendiam quem Cristo era, eles não entendiam a necessidade do verdadeiro Messias, do Messias espiritual, eles não conseguiam compreender quem realmente Jesus era, não entendiam a necessidade real que tinham de Jesus, porque isso estava oculto aos seus olhos, e Jesus chora por isso. Precisamos chorar pela essa cegueira espiritual. É preciso chorar pela corrupção do povo de Deus, porque é isso que está acontecendo aqui. Jerusalém, como a gente leu no Salmo 137, é a cidade para quem o salmista escreveu, olha, né, que a minha alegria nunca esteja longe de ti, Jerusalém. É o povo de Deus, os judeus eram o povo de Deus, né? E a gente tem que entender, eu vou trabalhar um pouco aqui algumas questões da teologia bíblica, mas a gente tem que entender a importância histórica dos judeus. Os judeus, no período do Antigo Testamento, é o povo visível de Deus. Se alguém dissesse, quem é o povo de Deus? Quem é o povo escolhido por Deus no Antigo Testamento? Aonde a gente pode ver os eleitos de Deus no período do Antigo Testamento? Porque a gente sabe que Deus elegeu um povo para a sua glória, e esse povo vai sendo manifesto ao longo da história. Mas se você olha para o período do Antigo Testamento, que povo é esse? São os descendentes de Abraão.
E esse povo tem uma importância. Nós temos a tendência há um antissemitismo em nós. Os cristãos muitas vezes desprezam o povo judeu. Falam assim, esse povo aí era o povo de Deus, não tem mais importância, não tem mais relevância. E não é essa a verdade. Os judeus são importantes, ainda que historicamente. E Paulo diz isso. Quando Paulo tem que estar falando, tem que tratar muito sobre a questão de judeus e gentios na igreja de Roma, lá no capítulo 9 da carta de Romanos, capítulo 2, verso 5, olha só como Paulo se parece com o Senhor Jesus. Ele diz, eu tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Paulo lamenta pelos seus compatriotas, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne, são israelitas. Olha a importância histórica desse povo. Pertence a eles a adoção, pertence a eles a glória, as alianças, a legislação, o culto e a promessa. Desse povo é que são os patriarcas, deles é que descendem o Cristo. E Paulo sofre, porque o povo de Deus no Antigo Testamento se corrompeu. Jesus veio para os seus, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e esse povo não reconheceu ele. E Paulo lamenta por isso. Então, é por isso que lá no capítulo, ainda em Romanos capítulo 11, verso 18, ele vai dizer, dizendo aos gentios, porque uma hora ele vai dizer, agora eu não estou mais falando com judeu, agora eu vou falar com gentio. Ele faz essa transição, e aqui nesse capítulo 11, ele está falando para os gentios, ele vai dizer, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Não despreze o povo judeu, porque o Cristo, a fé que vocês herdam, é continuidade daquilo que Deus operou por meio desse povo. Não despreze os judeus. E os judeus ainda, se aceitarem Cristo, fazem parte do povo de Deus. E eu não tenho dúvida que entre os judeus, entre os descendentes de Abraão, há muitos eleitos ali, que o Senhor, para a sua glória, no tempo certo, vão fazer com que reconheçam a Cristo. Talvez a etnia judaica, talvez a nação de Israel hoje não seja a figura visível do povo de Deus, mas há entre eles povo de Deus ali, há eleitos do Senhor, se eles aceitarem ao Senhor Jesus Cristo. Mas se a gente olhar para os nossos dias, quem hoje é a figura visível do povo de Deus? Somos nós, a igreja. Quando alguém pergunta onde está o povo de Deus, vai olhar aqui, para esse lugar, e vai falar, ali está o povo de Deus, a igreja. A Igreja Presbiteriana do Brasil, em Vila Buenos Aires, é um recorte desse povo de Deus. Mas vejam só, se aqueles que descenderam dos patriarcas foram castigados pelo Senhor, quem dirá nós, se nós também não nos mantivermos fiéis às promessas de Deus? É isso que Paulo diz ainda em Romanos verso 21, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. A Igreja Presbiteriana do Brasil, em Vila Buenos Aires, pode deixar de ser visivelmente reconhecida como povo de Deus, se formos cegos espiritualmente, se formos obstinados no nosso caminho de pecado. Não poderá se dizer de nós, eis aí o povo de Deus, porque nós não temos guardado as promessas do Senhor. E que não chegue esse dia, que não chegue o dia que a Igreja Presbiteriana, não só agora de Buenos Aires, mas do Brasil, se desvie dos caminhos do Senhor. Que os nossos líderes, que nós não sejamos obstinados e cegos, mas sejamos fiéis à palavra do Senhor.
Mas se está acontecendo esse tipo de desvio, nós precisamos lamentar. A gente precisa chorar. A gente precisa colocar a situação da nossa igreja, precisamos colocar a nossa situação como povo de Deus diante desse grande Deus e falar: Pai, tenha misericórdia de nós. Precisamos lamentar. E se lamentarmos sinceramente, Deus nos consolará. Seremos bem-aventurados. Se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar e chorar e clamar, eu virei a ele e sararei a esta terra. Mas é necessário o choro. Também o Senhor Jesus, o segundo ensina aqui, e já encerrando, os versos 43 e verso de número 44, o Senhor Jesus vai chorar pela destruição que o pecado causa. Então o Senhor Jesus chora pela cegueira espiritual daquele povo e chora pela destruição do pecado. Meus irmãos, nós precisamos lamentar as consequências do pecado em nossas vidas. Jerusalém, o que a gente vai ver nos versos de número 43 e 44, é que Jerusalém vai sofrer as consequências do seu pecado. Vejam aí, né? Lucas, eu falei 12, é Lucas 19, tá bom? Lucas 19, 41, 42, os versos 43, a gente vai ver como Jerusalém vai sofrer essas consequências. Só um minutinho aqui que o meu texto bíblico está na parte errada. Pronto. Então vejam como Jerusalém vai sofrer as consequências do seu pecado. O Senhor diz: pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco. Então aqui é uma profecia que o Senhor Jesus faz em todos os evangelhos a respeito da destruição de Jerusalém. Aquela cidade, Jesus está olhando para ela falando, vai ser destruída. E de fato acontece a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Jerusalém sitiada e é destruída pelo Império Romano depois das sucessivas revoltas por conta da rebeldia desse povo que o tempo todo tentava lutar contra Roma, pensando, né, que eles, como povo de Deus, não deveriam estar sujeitos ao Império Romano. Eles não tinham entendido que agora o conceito de povo de Deus não era mais um conceito de povo físico, uma nação, uma etnia, mas um povo espiritual daqueles que têm fé. Eles não entendiam isso, eles ainda ficavam presos àquele nacionalismo. E isso gerou a destruição deles. Mas vejam, eles vão sofrer por conta do pecado deles. A destruição de Jerusalém é consequência da cegueira espiritual deles. Eles não vão ter paz, vão ser destruídos por conta do pecado. E nós precisamos chorar pelo nosso pecado. Meus irmãos, o pecado destrói as nossas vidas. O pecado é danoso. O pecado é ruim. O pecado destrói famílias. O pecado destrói casamento. O pecado destrói relacionamentos. Destrói amizades. Destrói uma igreja. Não a igreja do Senhor, mas a igreja visível. Essa sim pode ser desfeita por conta do pecado. Não aquela que é triunfante, aquela que é invisível. Mas a visível, a igreja aqui em Vila Buenos Aires, essa pode ser destruída pelo pecado. Pastor faz pouco... Foi o pastor César, o senhor me corrija se eu estiver errado. Não sei se foi o senhor ou algum que nos visitou há pouco tempo. Falou dos problemas da fofoca dentro da igreja, como a fofoca destrói a igreja. Foi o senhor? Foi... De Itaquera? O Mário Sérgio? Não. Ivan. O Ivan. O reverendo Ivan vem de manhã. Tá, o reverendo Ivan, então. É que a gente às vezes vai confundir, a gente lembra, mas não... Falou a respeito do problema da fofoca dentro da igreja, como ela destrói a igreja. E isso é um problema.
Então, por isso que Tiago diz lá, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso e pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Veja, chore diante de Deus e será bem-aventurado. Chore pelo seu pecado, porque talvez, meu irmão, o seu pecado está destruindo o teu casamento. O teu pecado está destruindo o teu relacionamento com os teus filhos. O teu pecado pode estar destruindo as suas amizades. Chore pelo teu pecado. Que a gente possa chorar diante do Senhor por aquilo que nós temos feito e que não tem agradado o seu nome. É preciso, o Senhor Jesus vai mostrar aqui também, que é preciso lamentar a pobreza espiritual. O pecado nos leva à pobreza espiritual. Meus irmãos, o pecado nos leva à pobreza espiritual. É interessante a gente olhar um pouco aqui, no verso 44, e o Senhor Jesus diz o seguinte: olha, eles vão vir, vão fazer o cerco contra vocês e tal, e olha o que eles vão fazer, eles arrasarão com vocês, então vai arrasar com você, os inimigos vão arrasar com os teus filhos, e vão arrasar com a tua terra, com a tua casa, porque não vai sobrar pedra sobre pedra. Ou seja, vai acabar com você, com o teu nome, vai acabar com a tua descendência e vai acabar com a tua terra. Onde a gente ouve essas três coisas? Nome, descendência e terra. Teu nome farei grande, Abraão. Te darei uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu, e te levarei para uma nova terra. Há uma reversão aqui daquilo que Deus prometeu a Abraão. As bênçãos que Abraão ia experimentar por conta do pecado do povo estão sendo revertidas. Eles vão deixar de experimentar da salvação de Deus, que essas coisas eram figuras da salvação de Deus. Eles deixam de experimentar essas figuras da salvação de Deus por conta do pecado. E muitas vezes nós somos pobres espiritualmente por conta do nosso pecado. Deixamos de usufruir das bênçãos do Senhor. E eu não quero parecer repetitivo. Eu sei que eu falo isso muito, mas, meu irmão, é você que está perdendo quando não está aqui, por conta do seu pecado, por conta da preguiça, por conta do interesse a outras coisas do mundo, quando não está aqui num culto. Veja, não estou falando de causas justas, estou falando de causas motivadas pelo pecado. Quando não está em comunhão com a igreja. Quando a gente não faz aquilo que Deus nos ordenou fazer, quando a gente não é responsável com aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós estamos sendo pobres espiritualmente diante de Deus. Estamos deixando de usufruir das bênçãos que Deus nos dá. E a gente tem que lamentar por isso. Se a gente não lamentar a nossa pobreza espiritual, estamos perdidos. Quando a gente deixa de fazer as nossas devocionais, quando a gente deixa de orar ao Senhor, quando no nosso dia a dia a gente deixa de reunir a nossa família, quando você é o chefe de uma família, para orar com ela, para ler a palavra, estamos sendo pobres espiritualmente.